Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Elis Nantes e eu vim aqui hoje falar sobre como descobrir o meu propósito. Com certeza você já se fez essa pergunta ou alguém já fez essa pergunta a você. E eu quero ajudar as pessoas descobrirem, encontrarem o propósito delas. E para isso eu quero te convidar a dar um like aqui embaixo no vídeo e compartilhar com alguém e se subscrever no canal. Assim, nós vamos alcançar mais pessoas que também precisam descobrir qual é o seu propósito. É tão interessante quando nós descobrimos qual é o propósito que existe para as nossas vidas e é tão gratificante. E eu quero elencar algumas situações aqui, porque eu comecei a pensar nesse tema e relembrar coisas na minha vida, fatos na minha vida. E antes que eu começasse aqui, eu fiquei pensando, quando uma pessoa faz algo com muito amor, com muito carinho, aquilo se torna excelência. E é tão maravilhoso você, por exemplo, ser atendido por alguém em alguma loja ou em algum restaurante e esta pessoa te atender com excelência, porque todos nós gostamos de ser bem tratados. Mas também é muito interessante que nós saibamos tratar as pessoas, porque a vida ela é constituída de relacionamentos. Deus não fez o ser humano para que vivesse só. Então nós temos que viver sim em comunidade, nos relacionar com as pessoas, e hoje se fala tanto em network para que nós alcancemos um próximo nível e cheguemos onde nós queremos chegar. É assim que as pessoas falam e tratam hoje. E eu comecei a analisar fatos que aconteceram na minha vida, como por exemplo, na infância, eu gostar de algumas matérias mais do que outras, porque o professor ou a professora transmitia com tanta sensibilidade, com tanta clareza e com tanto amor. E aí eu fiquei pensando também em situações de quando você vai comprar alguma coisa e que você é tão bem tratado que você fica até sem graça de não levar alguma coisa daquela loja. Você já parou para pensar nisso? Eu fiquei lembrando uma situação onde eu vivi no México e havia ali poucos lugares que faziam bolo para festa. E existia um lugar específico que os bolos dali eram maravilhosos. Então, nós quando precisávamos encomendar um bolo especial, com certeza nós íamos naquele lugar, porque nós lembrávamos o sabor, ficou na nossa memória o sabor, e no decorrer da nossa vida fica gravado nas nossas memórias, ficam gravadas coisas que marcam a vida, que fazem toda a diferença. É engraçado que na Bíblia fala assim que os sinais seguem aqueles que creem. E eu não tinha me programado para falar isso, mas conforme nós estamos conversando, eu venho lembrando dessas coisas e é importante. Quando você crê realmente que existe um Deus maravilhoso que te criou, você vai entender que Ele criou cada um de nós com um propósito específico. Não é que Ele me criou e te criou com o mesmo propósito. Não, para cada um de nós Ele tem um plano, um projeto específico. E é lindo quando você descobre isto e começa a caminhar em direção àquilo que já foi preparado para você, já foi escrito para você. E eu lembro de coisas da infância, volto na infância, porque a infância vai marcando a vida da gente. Eu lembro de coisas na infância, como por exemplo, e você vai ver em outros vídeos meus, eu comentando com 6, 7 anos de idade quem eu queria ser. E hoje eu sou exatamente aquilo que eu falei que iria ser
com 6, 7 anos de idade. E então, com essas experiências de vida ou do dia a dia de cada um de nós vamos descobrindo quais são os planos, os projetos de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas. E aquilo que eu faço com excelência, com prazer, se torna admirável. As pessoas se sentem atraídas por aquilo que nós fazemos com excelência, aquilo que nós fazemos com prazer. E eu quero ler aqui para você o que está escrito lá em Jeremias, na Bíblia, no capítulo 29, no versículo 11. É uma carta de Jeremias aos babilônios. E olha só o que está escrito aqui. A carta de Jeremias sendo usado por Deus para falar com eles. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essa palavra hoje mexeu comigo lá no íntimo da minha alma. Por quê? Porque antes que nós nos formássemos no ventre das nossas mães, Deus já tinha ali um plano traçado, um propósito traçado para cada um de nós. E aqui essa carta, aqueles que estavam cativos lá na Babilônia, é super interessante você entender que mesmo eles estando cativos e talvez desesperançosos, e talvez você esteja aí numa situação que você esteja se sentindo preso, presa e desesperançoso. Aí você recebe uma carta, vamos nos colocar no lugar deles, você recebe uma carta falando isso. Eu sei os planos que eu tenho ao seu respeito, planos para você prosperar e não para causar dano. Olha isso, que esperança que isso nos traz. E é exatamente isso, Deus tem planos para mim, para vocês, para prosperarem e não para causar dor, para causar danos na sua vida. E aí eu passei a ler mais coisas na Bíblia para entender e poder discorrer melhor aqui. Eu descobri sim o propósito de Deus na minha vida. No decorrer da minha vida foram acontecendo coisas e eu fui ali retendo o que é bom, descartando o que não é. E eu fui entendendo que aquilo que eu faço com amor, por prazer, com excelência, é exatamente aquilo que Deus tem para minha vida. Mas na Bíblia também me ensina o que eu vou ler aqui agora. Que tudo aquilo que eu for fazer, eu tenho que fazer como se fizesse para Deus. E lá em Colossenses 3:23 está escrito assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Eu não vou fazer determinadas coisas para agradar, com a intenção, com primeiras, segundas e terceiras intenções de agradar a alguém ou querer alguma coisa em troca. Mas quando eu faço algo com prazer, com alegria, com amor, com doçura, porque em tudo nós temos que colocar amor naquilo que nós vamos fazer. Porque se você colocar amor, vai dar certo. Se você colocar ali, como eu falei de comida, né? Um sabor, vai dar certo. O tempero certo é prazer, é amor e fazer como se estivesse fazendo para Deus e não para homens, e não para agradá-los ou para querer alguma coisa em troca. É super importante e estas são as chaves, estes são os caminhos a ser trilhado para que você descubra qual o propósito para a sua vida. Também eu quero ler o que está escrito em Salmo 138. O Senhor
138, versículo 8, diz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Ou seja, nós somos feituras de Deus, somos obras da mão de Deus ou das mãos de Deus. E para cada um de nós ele tem um propósito, sim, específico. E como eu vou descobrir? Eu vou perguntar sim para Deus, mas eu também vou analisar aquilo que me traz prazer em fazer, aquilo que eu faço com excelência, como se estivesse fazendo para Deus. É uma maneira aí de você encontrar o propósito. Eu vou começar a fazer, por exemplo, determinada coisa. Eu gosto de falar, eu gosto de ensinar, eu gosto de pregar a palavra de Deus. Eu hoje faço missões, eu sou pastora e eu estou exatamente fazendo aquilo que é o propósito de Deus para minha vida, e tem outras coisas que eu faço e que eu também entendo que fazem parte do propósito de Deus para minha vida. Até eu chegar neste ponto, é claro que eu passo por muitas situações na minha vida e para que eu descubra, para que eu entenda, mas quando eu me posicione, eu falo, eu quero fazer algo que vai agradar o coração de Deus e algo que ajudará outras pessoas. Então eu vou fazer com prazer, porque Deus não me criou para eu ser só, para eu viver isolada, para eu viver em uma ilha. Então eu tenho que me comunicar com outras pessoas, eu tenho que me relacionar com outras pessoas, e por que não ajudá-las? Com certeza alguém me ajuda, alguém te ajuda, e este é o propósito para cada um de nós. Se Deus nos criou com um propósito, e para cada um de nós ele tem um propósito, para cada um de nós ele tem uma função, e eu fizer como se estivesse fazendo para ele, eu vou chegar a um objetivo que vai me agradar, que vai agradar outras pessoas e que em primeiro lugar vai agradar a Deus. Deus nos quer não como espectadores, Deus nos quer como amigos. Ele mesmo fala na palavra dele que ele nos chama de amigos. Somos filhos? Sim. Podemos ser filhos de Deus por intermédio de Cristo? Sim. Mas ele quer que nós tenhamos amizade, relacionamento, ele quer nos ouvir. E aí eu digo para você que uma das chaves mais poderosas é você falar com Deus, se relacionar com Deus e perguntar a Deus: qual é o meu propósito? Qual é o propósito para a minha vida? Então, eu quero encerrar o vídeo desejando para você toda sorte de bênção e que você realmente encontre esse propósito para a sua vida e vivencie esse propósito, porque eu sei que você vai se sentir feliz. Ainda que venham percalços no meio do trajeto da sua vida, mas ainda assim você permaneça focado, fiel a Deus e focado naquilo que Deus tem para sua vida. E grato, porque a gratidão é também uma outra arma poderosa para que você encontre o seu propósito. Quando eu falei de início que os sinais seguem aqueles que creem, eu quis dizer isto porque realmente é isso. Se você crê que Deus é com você, convide Deus para estar com você nos mínimos detalhes da sua vida e entrar nesta questão de propósito. Aí você já não está só, pede para que Deus o oriente e o ajude a cumprir o propósito, a tua missão, e aí você se sente seguro e você vai começar a produzir mais. Aqui nestes versículos que eu li, ele fala que Deus tem planos para que nós prosperemos e ele nos chama para ser governo. Então, que você descubra realmente o propósito e depois você me conte aqui no vídeo, nos comentários,
Qual foi o propósito que Deus te colocou, que Deus te levou a entender para a sua vida e qual é o propósito que você está realizando? Eu tenho certeza que você deve ter histórias interessantes e tenho certeza que este vídeo vai ajudar muitas pessoas. Para isso eu te peço que compartilhe com outras pessoas e que em nome de Jesus você encontre o teu propósito. Eu quero te abençoar em nome de Jesus, seja abençoado, abençoada e viva assim muito feliz no centro da vontade de Deus e cumprindo o teu propósito. Um abraço para vocês, shalom e até qualquer momento.